Você clicou nesse vídeo agora, bem no meio disso tudo, bem na hora em que a vontade de largar tudo bateu mais forte que a vontade de continuar. E isso não foi acaso. Ninguém que já desistiu de verdade mesmo, procura vídeo sobre continuar. Você procurou porque uma parte sua ainda quer ir até o fim, mesmo cansada, mesmo duvidando, mesmo sem saber ao certo se vale a pena insistir. E é exatamente sobre essa parte que a gente vai falar agora, sem enrolação e sem discurso vazio. Fica comigo até o final que você vai sair daqui entendendo por que esse momento específico, esse dia específico que você está vivendo agora, é um dos piores momentos que existem para tomar qualquer decisão definitiva sobre a sua vida. Vai parar de se culpar por sentir vontade de desistir, porque sentir isso não é o problema. Todo mundo sente, sem exceção. E vai sair daqui com um plano simples, prático, sem enrolação, para atravessar exatamente esse dia sem jogar tudo o que você construiu até aqui pela janela. E se você quer continuar recebendo esse tipo de empurrão sempre que precisar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente não fica só na motivação bonitinha que dura 5 minutos e depois some assim que a tela apaga. Aqui a gente entra na prática, no passo a passo, no que fazer de verdade quando o dia fica difícil, e não larga a sua mão no meio do caminho, igual tanta coisa por aí já largou. Bora! A maioria das pessoas acredita numa coisa que parece até óbvia à primeira vista, que se bateu vontade de desistir é porque aquilo não era para você, ou porque você não tem disciplina suficiente, ou porque simplesmente não nasceu para aquilo, para aquele tipo de vida, para aquele tipo de resultado. Essa crença parece fazer todo sentido porque a vontade de desistir sempre vem acompanhada de um cansaço enorme, de uma sensação de que você tentou e não deu certo, de uma vozinha chata dizendo que talvez fosse melhor parar antes de se decepcionar de novo, antes de passar mais uma vez pela vergonha de não ter conseguido na frente de quem duvidou de você. O problema é que essa crença confunde duas coisas bem diferentes. O que você sente agora, num momento específico de um dia específico, e o que é verdade sobre você como pessoa, sobre a sua capacidade de verdade, sobre o que você é capaz de sustentar quando o dia não é tão pesado. Sentir vontade de desistir não é um veredito sobre quem você é só o sintoma de um momento que passa, do jeito que todo cansaço passa depois de descansar. E tratar sintoma como veredito final é o erro que faz gente boa, gente capaz, gente que já mostrou resultado antes, jogar fora uma coisa boa bem no meio do caminho. Muitas vezes, quando já estava mais perto do resultado do que imaginava. O motivo pelo qual você sente mais vontade de desistir justamente agora não tem nada a ver com você ser fraco ou incapaz. Tem a ver com o momento em que a empolgação inicial já passou e as dificuldades reais, aquelas que ninguém mostra no começo de nada, começaram a aparecer de verdade. Existe até uma pesquisa da Strava, aquele aplicativo que registra a atividade física de milhões de pessoas ao redor do mundo, que analisou os treinos registrados por esses usuários e descobriu que existe um dia específico do ano em que a maioria das pessoas desiste dos próprios objetivos, um dia que eles até apelidaram de dia de desistir, porque é exatamente quando o número de gente parando dispara mais do que em qualquer outro momento do ano. Mas na real, você nem precisa de pesquisa nenhuma para saber disso. Você sente isso na pele toda vez que decide mudar alguma coisa na sua vida e provavelmente já sentiu isso mais de uma vez antes desse ano mesmo. Os primeiros dias vêm com uma empolgação que carrega você sozinha, quase sem esforço nenhum. Você acorda cedo sem sofrer, come direito sem pensar duas vezes, trabalha no projeto novo com a cabeça leve. E depois chega o momento em que essa empolgação acaba. Sempre acaba. E sobra só a decisão pura, sem ajuda de sentimento nenhum, sem aquele gás inicial para te levar para frente sozinho. É exatamente nesse ponto que a maioria desiste. Não porque o objetivo era errado ou grande demais para ela, mas porque ela esperava sentir aquela vontade boa para sempre, e vontade boa não dura para sempre em ninguém, nem nas pessoas que você mais admira, nem em quem parece ter tudo resolvido de fora. Então deixa eu te passar o plano para atravessar exatamente esse momento, sem prometer que a partir de amanhã vai ser fácil, porque não vai, e prometer isso seria mentira, e aqui a gente não vende mentira bonita, nem promessa de virada milagrosa da noite pro dia. O primeiro passo é dar nome no que você está sentindo, sem drama e sem se culpar por sentir. Só falar para você mesmo, com toda sinceridade, agora eu tô num momento difícil, a empolgação acabou, e isso é normal.
Isso acontece com todo mundo que já tentou mudar alguma coisa de verdade. Se você está no meio de uma dieta e a vontade de comer qualquer coisa bate mais forte que o plano, nomeia isso, só isso. Se você está tentando manter a academia em dia e hoje o corpo só quer ficar deitado no sofá, nomeia isso também. Se você está tentando tirar um negócio do papel e as contas não fecham do jeito que você esperava esse mês, ou se você está estudando para alguma coisa importante e o cansaço já não deixa nem ler mais uma página, nomeia isso tudo. Parece bobo, mas o simples fato de nomear o que está acontecendo já tira uma boa parte do peso, porque grande parte da vontade de desistir vem de achar que só você passa por isso, escondido, sozinho, como se todo mundo estivesse mandando bem menos você. E não é verdade. Todo mundo que já conquistou alguma coisa que valia a pena passou exatamente pelo mesmo ponto em que você está agora, só que ninguém posta essa parte, ninguém filma o dia ruim. O segundo passo é reduzir a meta só para hoje. Esquece o objetivo grande por um instante, esquece o ano inteiro, esquece o resultado final que parece tão distante e prometa para você mesmo só uma coisa pequena: terminar o treino de hoje, cozinhar só a próxima refeição direito, escrever só uma página, responder só um cliente, aguentar só até o fim do dia sem tomar nenhuma decisão grande sobre o futuro. Você não precisa decidir sobre o resto da sua vida agora. Essa é uma decisão pesada demais para carregar num dia de cansaço. Ninguém carrega isso bem quando já está no limite. Você só precisa decidir sobre as próximas horas. E uma decisão do tamanho de um dia é muito mais fácil de sustentar do que uma decisão do tamanho da vida inteira. Isso não é fraqueza nem desculpa, é estratégia. É entender que a cabeça aguenta pouco de cada vez quando o dia já vem pesado, e tudo bem. Quem consegue manter alguma coisa por muito tempo, quase sempre não é quem tem mais força de vontade. É quem aprendeu a pensar em pedaço pequeno quando o pedaço grande ficou pesado demais de carregar de uma vez. O terceiro passo é adiar a decisão grande. Não para sempre, só por 72 horas. Se depois de 3 dias, sentindo essa vontade de parar, ela continuar do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito, sem melhorar nada, aí sim você senta com calma, num momento de cabeça fria, de estômago cheio e noite bem dormida, e decide se quer seguir ou não. Mas decidir agora, no auge do cansaço, no pior dia do mês, é decidir com o pior conselheiro que existe, que é a exaustão do momento, e conselho de gente exausta nunca é conselho bom. Isso vale para qualquer área da vida, para o trabalho, para o relacionamento, para a saúde, para qualquer coisa que você leve a sério. O quarto passo é procurar uma prova concreta de que você já venceu um momento parecido antes, mesmo que pequeno, porque a cabeça precisa de prova de verdade, não só de discurso bonito repetido sem parar. Lembra de uma vez que você quis desistir de outra coisa e não desistiu? Um curso que parecia impossível na metade, uma fase financeira apertada que você atravessou sem surtar, uma discussão que parecia não ter solução e teve, um relacionamento difícil que você não largou na primeira briga feia. Usa essa lembrança, bem específica, com nome e data se precisar, como prova de que você já atravessou um momento parecido antes e vai atravessar de novo, porque a pessoa que fez aquilo é a mesma pessoa que está aqui agora, com o mesmo tipo de força, só num dia mais cansado. E talvez você esteja pensando: mas eu já tentei isso antes e não funcionou. Eu já disse que ia dar um tempo, já disse que ia decidir com calma, e no fim desisti do mesmo jeito de sempre. Se isso já aconteceu com você, o problema provavelmente não foi o plano em si. Foi tentar sustentar tudo sozinho, sem ninguém e sem nada para te lembrar do combinado quando o cansaço batesse de novo. Por isso vale contar para alguém de confiança, escrever num papel bem visível, deixar um lembrete no celular para daqui a 3 dias, alguma coisa fora da sua própria cabeça cansada, porque no momento difícil é justamente a sua cabeça que menos merece confiança para decidir sozinha sobre o resto da história. E o último passo, talvez o mais importante de todos, é aceitar que esse ciclo vai se repetir. Você vai sentir vontade de desistir de novo, mas na frente, em outro momento, com outro objetivo, talvez daqui a 1 mês, talvez daqui a 1 ano. E isso não significa que o plano falhou, significa só que você é uma pessoa normal, do jeito que todo mundo é, sem exceção nenhuma. O plano aqui nunca foi nunca mais sentir vontade de parar. Isso seria promessa vazia e você sabe disso. O plano é saber exatamente o que fazer quando essa vontade chegar, porque ela vai chegar, sempre, com todo mundo, até com quem parece de fora que nunca desanima, que nunca duvida, que nunca pensa em desistir de nada. No final das contas,
A diferença entre quem consegue e quem não consegue nunca foi quem sentiu mais vontade de desistir, porque todo mundo sente isso em algum momento da caminhada, sem exceção, sem ninguém ficar de fora dessa conta. A diferença é só quem aprendeu a atravessar esse momento específico sem tomar a decisão errada dentro dele, sem deixar o pior dia do mês decidir o resto da história inteira. Esse vídeo te achou agora, exatamente nesse momento que você está vivendo, porque uma parte sua ainda quer continuar, e essa parte merece pelo menos mais 72 horas antes de qualquer decisão final sobre o que você vai fazer. Conta aqui nos comentários em que momento exato você está sentindo essa vontade de desistir agora, se é na dieta, na academia, no trabalho, nos estudos ou em outra coisa qualquer que só você sabe. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e vamos atravessar isso juntos, um dia de cada vez, sem pressa de resolver tudo de uma vez só o suficiente para chegar inteiro no dia de amanhã.